Quando criança, eu queria ser como a Barbie. Mas o que a Barbie pode ser para uma garotinha preta? Ela não reflete a minha cor, não reflete a minha dor. Ela tem poder. Ela é médica, professora, veterinária, astronauta, dançarina e historiadora. E eu queria ser assim. A pessoa de 1001 profissões. Eu seria poderosa, teria cabelo longo e um salto bem alto, rasgaria a rua em dois. E todo mundo ficaria impressionado com como eu posso tudo. Mas aí eu cresci. E assim aconteceu a minha primeira morte. Quantas mortes a gente já viveu? O único momento assim que eu pensei, o que você vai ser quando crescer? Eu pensei em ser juiz, mas porque eu achava que o juiz era a pessoa mais inteligente dentre todas as possibilidades. E além disso ele tinha muito poder, então eu era um pouco mais nesse sentido. Né? Artista. Eu queria ser artista, independente do tipo de arte. Eu queria atingir um público-alvo grande. Acho que era o meu grande sonho quando eu era criança. A coisa que eu pensei que eu queria ser era uma princesa. Porque eu não entendia o conceito de profissão, eu era uma criança, eu não entendia como é que o mundo funcionava. Mas logo depois que eu entendi, meu sonho era ser a melhor bailarina do mundo. Quando eu tentava me imaginar adulta, eu imaginava que eu ia ser tipo o estereótipo de uma mulher, que seria extremamente feminina, só usando salto agulha todo santo dia, que eu ia usar rosa dos pés da cabeça, só ia ser rosa. E eu até falava que tipo, quando eu crescesse eu ia ter uma casa toda cor de rosa e que eu teria um marido, e meu marido ia ter que pintar o cabelo de rosa também. Quantas mortes a gente já viveu? Quantas vezes recolhemos nossos pequenos destroços do chão e com um sorriso dissemos, vai ficar tudo bem. Supostamente a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas eu acho que a gente nasce, cresce e morre. Morre e morre, de novo e de novo. Até que de repente, opa, eu estou velho. Viver, crescer, envelhecer, amadurecer. É entender que não podemos tudo e assim abrir mão. Mas abrir mão de um sonho é como morrer. Infelizmente eu não consegui ser o que eu queria. E isso magoou um pouco porque eu acabo querendo ser tudo, mas tenho medo de acabar sendo nada. Eu só não sabia que o preço para isso ia ser tão caro, né? Eu não imaginei que ser dessa forma ia doer tanto. Que crescer e me tornar o que eu me tornei hoje ia vir com tanto trauma, tanta mágoa, tanta ferida. E que eu ia ter que ser tão forte, sabe? E tipo, eu sonhava em estar viajando o mundo com minha banda nesse exato momento. Eu queria o quê? Com menos de 25 anos já ter reconhecimento mundial e ver aquilo que os rockstars dos anos 80 e 90 viviam e tal. E aí a gente cresce e percebe que a vida não é um morango, né? É isso, quando criança eu lembro que eu ficava me impressionando muito a ser o que os padrões de gênero me impunham, sabe? Tipo, eu não entendia por que as coisas funcionavam daquele jeito, mas eu também entendia que eu não queria questionar, porque se eu questionasse eu sabia que isso ia me deixar desconfortável, eu ia ficar mal. Então eu tentava, tipo, mascarar tudo que eu podia, me mascarar para que não se encaixava. E ficava me enganando, tipo, toda mulher tem que ser reservada e quieta. E ótimo, eu já sou naturalmente quieta, tanto que eu não falava. Então eu ficava tipo, já tá tudo bem assim. Quão decepcionada aquela criança ficaria se soubesse que eu não sou como a Barbie e que, diferente dela, a gente tem ansiedade e constantes crises de pânico. Que a vida adulta não é glamurosa feito ela pensava que era.
que eu não ganhei o Oscar, não dei entrevista pra Globo e que provavelmente isso nunca vai rolar. E que em vez de brilhar e causar inveja, as pessoas olham pra ela e pensam que ela fracassou na vida. Porque ela é lésbica, porque ela saiu da igreja, porque ela pintou o cabelo e colocou alguns piercings. E de repente, nem ao menos mulher ela se considera mais. E suas 1001 habilidades de nada servem. Eu até sei pintar, desenhar, bordar, costurar, crochetar, fazer acessórios, joias, colares. Sim, eu sou uma artesã, artista. Escrevo poemas, contos, histórias, romances. Faço rir, faço chorar, faço suspirar. Edito, crio, dirijo, roteirizo. Modelo algumas coisinhas em 3D, faço umas animações toscas. Eu sou uma artista, pau pra toda a obra. Espero que ao menos isso te faça feliz, criança. Mas quando você vai para uma entrevista de emprego, você não pode ser uma maldita Barbie. Disperso demais, eles dizem. E nessa hora, você morre de novo. Eu te estrangulo com as minhas próprias mãos. Bem que você poderia morrer para sempre. Assim eu não precisaria te matar de novo amanhã. Mas aí, que graça teria? Muitas coisas eu ficaria achando, talvez, não sei se você não tivesse desesperado, talvez as coisas tivessem corrido melhor, assim. Se você tivesse tido mais calma, mais confiança em si mesmo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas ao mesmo tempo eu penso que isso sempre foi uma questão pra mim, até quando eu era uma criança, assim, a ideia de voltar e fazer as coisas de novo, eu sempre via que isso não valia a pena. Então eu penso que olharia, ficaria feliz, mas não pensaria como realizações ou não realizações, pensaria com uma possibilidade que foi possível, estou vivo ainda. A vida adulta é tentar puxar uma porta de arrastar e lidar com as risadas de quem fez o mesmo que você 20 minutos atrás. É frustrante e muitas vezes doloroso aquela sensação de choro preso na garganta que não pode ser derramada. Pelo menos não no meio do transporte público, não em frente à sua família ou dos amigos, só quando você está sozinha, num quarto escuro, lutando para ter suas 8 horas de sono diárias. Eu sei, é duro, difícil de lidar, mas mesmo assim... Eu acho que nesse dia o que aconteceu foi o oposto, sabe? Aquela criança tomou uma decisão e ela escolheu ela mesma e não o mundo ou os preconceitos que as pessoas impunham sobre ela. E eu acho que ela escolheu certo. Eu acho que eu tô orgulhosa dela. Criança, eu queria dizer pra você que mesmo sem todo o glamour e luxo, você ainda é capaz de sorrir e achar alguma graça em meio ao caos. E mesmo que tenha morrido tantas vezes, a vida ainda parece valer a pena. O futuro não é mais assustador, porque é justamente tudo isso que você não imaginou que te fez ser ainda mais você. Porque mesmo chorando, você ainda é corajosa, o suficiente para não se permitir apagar, suprimir. Você não usa armadura ou máscara. Mesmo que te gritem ou xinguem na rua, você ainda é gentil e doce. E de alguma forma, ainda encontrou seu caminho. E isso basta. O nosso sonho de criança ele é sempre idealizado, né? É sempre idealizado aquela história que vem de Hollywood, do artista que nasceu com o talento e que teve sorte de alguém descobrir ele, se tornou um artista de sucesso mundialmente famoso. É um pouco estranho você nascer lá, chegar aos 7 anos e dizer, olha, eu quero ser tal coisa, e passar 20 anos e você não se quer, tipo, isso é bom, né? Mas ao mesmo tempo é pensar que você aparentemente, ou as outras experiências da sua vida confirmou que você queria ser 7 anos, ou você não se permitiu afetar pelas outras experiências e talvez, quando você realizar esse sonho, você olha e pensa, não, mas
não, isso talvez não é mais do que eu queria, mas talvez porque você buscou. Eu acho que na construção de personalidade e em meio à sociedade, cada um vai seguindo seu rumo e vai se encontrando de certa forma. E frustração é inevitável, se frustrar é inevitável. Mas o que a gente pode fazer sobre isso é buscar alguma âncora, algum tipo de esperança no meio disso tudo. Mas nunca um fracasso. Eu não enxergo isso nunca como um fracasso. Que chato seria viver exatamente o que se planejou, quando se era apenas um grão recém-semeado. Eu fico muito atento a isso, tipo, entre não deixar que o sonho seja uma coisa que me segue no caminho, mas também não deixar que o caminho me segue e me desvie. Tipo, os sonhos não importam, sabe? Tipo, eu fico pensando que essa é uma coisa fundamental a se observar no sonho, quando você realiza ou no suposto fracasso, tipo. No fracasso de um sonho, você aprendeu um monte de coisa que pode ensejar outros sonhos. Isso é importante, tá ligado? Essa energia. Eu penso mais o sonho como uma energia que move, tá ligado? Não mais como uma meta parada.